dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, meus queridos, eu espero que esteja tudo ótimo. Bom, a nossa videoaula de história hoje é sobre os povos que habitavam a América antes da chegada dos europeus e tudo mais. Vamos pegar então a nossa apostila lá no capítulo 7 que fala América e os seus povos. Já na abertura do capítulo, ele traz uma imagem de Colombo, né, chegando na América, por volta do ano lá de 1492. O Colombo ele chega ali na região da América Central, né? Então ali é a chegada de Colombo, né? Olha como esse quadro demonstra toda a pompa da chegada de Colombo, né? Quadro este que foi mandado fazer, né, em homenagem à chegada de Colombo. Então não vai registrar como foi realmente essa chegada, ok? Então ali é a chegada de Colombo nas terras da América, Colombo não sabendo que ele havia chegado à América. Depois, meus amores, lá na página 33 da apostila, ele fala um pouquinho sobre essa viagem de Colombo. O que acontece? O que os europeus queriam? Eles queriam chegar ao Oriente, eles queriam chegar às Índias para comprar as especiarias, correto? A gente já estudou. Mas o que é o principal? Os portugueses faziam o périplo africano, que contornavam todo o continente africano até chegar ao Oriente. Então, os espanhóis não podiam já fazer esse caminho porque os portugueses já realizavam. Então, o que acontece? O Colombo, né, ele vai prestar os seus serviços como navegador, porque o Colombo, ele é italiano, ele vai prestar o seu serviço para o rei de Portugal. O rei fala, não, Colombo, a gente não está interessado na sua teoria, não, a gente já tem a nossa e está dando certo. Então, o Colombo vai oferecer o seu trabalho, né, para os reis da Espanha. E a teoria do Colombo era muito diferente, porque o Colombo ele pensava em fazer uma linha reta, fazer tipo como se fosse uma circunferência em volta do planeta e chegaria ao Oriente. A teoria do Colombo seria muito válida, só que no meio do caminho eles teriam um outro continente. Que continente que é esse? O nosso continente, a América. Então Colombo, achando que tinha chegado às Índias, ele chega na verdade à América. Ele não vai saber que ele chegou no novo continente. Eles só vão descobrir na realidade que chegaram em outro continente quando um outro navegador chamado Américo Vespúcio, tá? A gente usou isso nas grandes navegações. Américo Vespúcio fala assim, não, peraí, o local onde o Colombo chegou não é as Índias, é um outro continente, né? E aí é dado a esse continente o nome de Novo Mundo, que é a América, ok? Então na página 33, ele vai falar um pouquinho sobre essa viagem de Colombo aí. Essa teoria de Colombo, de fazer essa circunferência, ele tira essa ideia lá de um filósofo grego chamado Ptolomeu, tá? Ele é um astrônomo que viveu entre os anos 90 e 68. E ele tira essa ideia dele e ele realiza. E chega às Índias, tá? Na região ali da América Central, ok? Para entender como se deu o encontro de culturas tão diferentes, vamos estudar um pouco da vida de alguns povos que viveram na América antes da chegada dos europeus. Começando então pelos astecas. Então a nossa aula de hoje é sobre os astecas e a nossa próxima aula é sobre os incas e os maias. Esses povos são chamados de povos pré-colombianos, porque já habitavam a América antes mesmo da chegada de Colombo, ok? Então são os povos chamados de povos pré-colombianos. Vamos entender então aqui, ó, o significado. Pré-colombianos é para denominar os povos que viviam no continente americano antes da chegada de Colombo, ok? Podem grifar então essa primeira página, da página 34, o primeiro parágrafo, já grifem. Povos pré-colombianos é aqueles povos que viviam antes da chegada de Colombo, porque pré quer dizer antes, colombiano vem de Colombo, antes de Colombo chegar aqui. Bom, os povos que habitavam a América antes da chegada de Colombo tinham culturas muito diferentes e muito diferentes das dos europeus. Então foi um choque de cultura, né? Tem até um filme, 1492, A Conquista do Paraíso, que relata um pouco dessa chegada de Colombo à América. Então ele vai retratando o espanto dos espanhóis ao encontrar os nativos indígenas e o espanto dos nativos de encontrarem os espanhóis. Por que os índios não atacaram o Colombo ou Pedro Álvares Cabral quando chegou no Brasil? Na verdade, os indígenas, né,
eles acreditavam que os europeus eram deuses que estavam chegando, porque era muito diferente deles, né? Imagina aqueles caras chegando com aquelas embarcações enormes, com todas as roupas, né? Tudo trabalhado com ouro. Os nativos eles não conheciam isso. E os nativos acreditavam que os deuses deles um dia surgiriam pelo mar. E por onde os bonitos dos europeus chegaram? Pelo mar. Então por isso que eles não atacam de imediato, né? Nem os espanhóis e nem os portugueses mais pra frente. Ali na página 34 da apostila de vocês, ele traz um mapa, tá, da América, e ali ele traz separadinho pra gente os povos que habitavam essa região, né? Ele divide ali por grupos linguísticos, de acordo com a língua que esses povos falavam. Então percebam que são muitos grupos que habitavam diferentes regiões da América. Vamos fazer ali então essas atividades da página 34. Então olha lá, número 1. Que países ocupavam atualmente os locais onde viveram os astecas? Então vamos olhar lá nos astecas, os astecas são o verdinho ali, ó. Então seria hoje, que país seria hoje? México. Então lá na letra A coloca México. Então os astecas, em sua maioria, né, viveram no México, na região do México. Aonde viveram os povos maias, tá? Então se a gente olhar os maias é o verdinho ali um pouquinho mais escuro, vamos colocar lá na B então. Guatemala, vírgula, parte de Honduras, El Salvador, Belize e México. Repetindo então, Guatemala, vírgula, parte de Honduras, vírgula, El Salvador, vírgula, Belize e México. É onde os maias viveram, né? 2, os incas. Aonde estava esse povo inca aqui embaixo, né? É o roxo. Eles viveram aqui na América do Sul. Então, coloquem lá, Colômbia, na letra C, vírgula, Equador, vírgula, Peru, vírgula, Bolívia, vírgula, Argentina e Chile. Repetindo os países, então, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Argentina e Chile, ok? 2. Em que parte do continente americano se estabeleceram os astecas? Se a gente olhar ali onde estão os astecas, eles estão na América do Norte, no mapa atual, e parte da América Central. Então, coloquem lá na letra A da 2, América do Norte e Central. Na B, aonde os maias viveram? Os maias viveram exclusivamente na América Central. Então, na letra B, América Central. C, aonde os incas viveram? Na América do Sul. Então, a letra A ficou América do Norte e Central, B, América Central e C, América do Sul, correto? Vamos entender agora um pouquinho sobre esse povo tão importante. Que povo é esse, professora Gabi, que a gente vai falar? São os povos astecas. Esse povo aqui é muito importante, meus amores. Como que se dá a origem dessa cidade tão grandiosa? Aqui na apostila de vocês, na página 35, ele traz pra gente ali uma imagem do que seria Tenochtitlan, que é a cidade mais importante do Império Azteca, ok? Então é uma cidade muito grandiosa. E os europeus vão estranhar essa cidade devido à sua organização e à quantidade de pessoas que moravam nessa cidade aqui, meus amores. Para vocês terem uma ideia, essa cidade chegou a ter em torno de moradores de 200 mil até 1 milhão de habitantes. Então era uma cidade muito grandiosa. É a cidade Tenochtitlan. Vamos entender um pouquinho, então, por que esse nome? Por que surgiu essa cidade tão grande? Percebam que tem rios ali cortando essa cidade, né? Tem um motivo para isso. A civilização asteca, ela começou a ser fundada por um povo chamado de mexicas, tá? E eles fundaram a cidade de Tenochtitlan. De acordo com a lenda, com os mitos que eram passados, o deus teria indicado para os mexicas o local onde eles deveriam fundar essa cidade. Local esse que eles, aonde o Deus fala para ele assim, ó, aonde vocês avistarem uma águia e um cacto devorando uma serpente. Então, aonde eles enxergassem um local, onde eles vissem uma águia e um caco devorando uma serpente, aquele ali era o local ideal para se fundar uma cidade muito próspera. Cidade essa que era Tenochtitlan, né? Por que esse nome, professora Gabi? O nome vem do termo Aztlán, tá lá em cima no primeiro parágrafo da página de vocês, que é uma palavra azteca que significa área, tá? Entre lagos, vamos dizer assim.
Esse local aqui, hoje em dia, era uma área, olha, ele fala pra gente assim, ó, na atualidade essa área faz parte dos Estados Unidos, mas anteriormente pertencia ao México, ok? Então os mexicas vão fundar ali essa cidade de Tenochtitlan, o local onde o Deus falou para eles que era o local correto para eles estarem fundando. E eles vão fazer isso. Tenochtitlan cresceu aos poucos por meio da conquista de cidades vizinhas, as quais se tornavam aliadas ou eram obrigadas a se tornar impostos. Então o que acontece? Como que essa cidade cresceu tanto, professora Gabi? Eles iam fazendo o quê? Eles iam conquistando cidades próximas a eles. Se a cidade não quisesse fazer parte do Império de Tenochtitlan, então você vai pagar impostos pra gente, ok? E é assim que eles vão crescendo, é assim que eles vão aumentando cada vez mais essa cidade, né? Então ali mostra pra gente a imensidão. Se vocês pegarem essa rua principal, vamos dizer assim, lá no fundo da imagem a gente enxerga ali os templos mais altos, onde eram realizados sacrifício para os deuses, os cultos, as religiões, dentre outras coisas, ok?